Se eu falar Bélgica, o que vem na sua cabeça? Chocolate? Cerveja? Waffle? Ou nada, porque você nem sabia que esse país existe? A verdade é que a Bélgica é um dos países mais confusos da Europa. É um país pequeno, dividido em 3 idiomas, com uma história cheia de reviravoltas e um funcionamento que nem os belgas entendem direito. Se você quer saber como esse país surgiu, por que ele tem 3 idiomas e o que realmente diferencia e define a cultura belga, fica aqui comigo que eu vou te explicar. Sem papo chato e sem Wikipédia. O Ministério do Bom Senso adverte: este programa contém opinião e bom humor. Eu sou Ana Lettioli, internacionalista, cientista política, tenho mais de 15 anos de experiência com o mercado corporativo internacional e hoje eu moro na Bélgica, o meu 4º país diferente. Bom, como que a Bélgica surgiu? A Bélgica, apesar de ter muitos edifícios velhos, monumentos históricos, a Bélgica é um país novo mesmo, tá? Foi criado em 1830. Antes disso, o país tinha sido já dominado por espanhóis, austríacos, franceses e holandeses. Inclusive, os austríacos tinham, olha, um belo território, viu? Depois até interessante a gente falar sobre isso. Ou seja, todo mundo já quis um pedacinho desse país maravilhoso de meu Deus. Tá bom, mas e aí? Como que virou um país? Em 1830, os belgas já estavam de saco cheio de serem governados pelos holandeses. Rolou uma revolta, uma guerra e no final decidiram criar a Bélgica. Agora a parte engraçada. A Bélgica, na verdade, virou um país meio que por conveniência das grandes potências da época. Ninguém queria que a França ou a Holanda ficassem brigando por esse território e que adicionassem esse território para cada um desses países, né? Então meio que disseram, tá bom, vai, cria logo esse país e resolve logo essa treta. Resumindo, a Bélgica nasceu por um acidente. A Bélgica é uma monarquia, então a gente tem um rei, tem um primeiro-ministro, também tem 3 idiomas oficiais: francês, o holandês e o alemão. Sendo que, como qualquer idioma, tem as suas diferenças do país de origem, né? Então, por exemplo, o nosso português do Brasil tem diferenças com o português de Portugal. O francês do Canadá é diferente do francês da França, assim como o francês da Bélgica também é um pouco diferente, é uma diferença muito pequena, não é tão diferente quanto o francês do Canadá, por exemplo. Assim como o holandês. O holandês da Bélgica é o Flamengo, é um pouco diferente da Holanda, mas também nada com que as pessoas não se compreendam, tá? Bom, mas por que que elas têm esses 3 a gente tem esses 3 idiomas aqui? Não é por acaso, tá? O flamand, Flandres, fica no norte, que é a parte holandesa da Bélgica. O wallon, Valônia, é o francês, fica na parte sul da Bélgica. E na parte minúscula ao leste fica a parte alemã. E aí, a gente tem Bruxelas, que é a capital, teoricamente é bilíngue, fica na parte norte, ou seja, na parte holandesa, Flemish. Contudo, porém, entretanto, se você está em Bruxelas e não fala francês, boa sorte, mon chéri. Existe até o boato de que a Bélgica só não se separou do sul e do norte, em 2 países diferentes, a parte francesa e a parte holandesa, justamente porque a capital fala francês, porém fica na parte holandesa. É confuso, gente, eu sei. Mas a gente se acostuma. E quando a gente vê, fica mais simples um pouco, tá? Bom, então quer dizer que todo belga fala no mínimo 3 idiomas? Provavelmente esse belga fala o idioma de onde nasceu. Então, se nasceu na região norte, fala holandês. Se nasceu na região sul, fala francês. E se nasceu na região do leste, fala alemão. Contudo, porém, entretanto, existe sim a pessoa que aprendeu o outro idioma na escola, no trabalho, enfim, fez um curso. Ou existe também filhos de pais mixed, né? Então,
a mãe é da parte do norte, o pai é da parte sul e assim por diante. O ponto é que, às vezes, mesmo a pessoa sabendo falar o outro idioma, ela não quer falar. Porque existe essa treta, gente. Existe treta. Bom, a rivalidade entre os Flandres. Gente, falar em português é muito difícil, porque eu nunca tinha falado em português isso antes. A rivalidade entre os Flandres e a Valônia é real. Então, se você acha que só no Brasil existe treta entre estado, bem-vindo à Bélgica. Bom, tudo bem, agora a gente entendeu a confusão linguística. Vamos para a parte cultural. Porque a Bélgica não é só waffle, batata frita e cerveja e chocolate. Se bem que com isso a gente já tá muito bem, obrigada. Mas já que eu toquei no assunto, fritas. Bora falar de outra treta. As batatas fritas são belgas ou são francesas? Tudo isso acontece porque a maior fake news da história é o termo French fries. A versão belga da história diz outra coisa. Durante a Primeira Guerra Mundial, que aconteceu na Europa, soldados americanos estavam na região da Bélgica e viram soldados belgas fritando as batatas. Uma atividade, uma maneira de comer batata muito comum na região. Só que esses belgas falavam francês, porque eles eram da parte sul do país. E aí, o que os americanos concluíram, minha gente? Que eles eram franceses. Agora, se você perguntar essa história para um francês, é claro que eles vão falar que foram eles que inventaram, assim como eles fazem com o croissant, que na verdade é austríaco. Assim que eles fazem com macarrão, que na verdade é italiano. Assim como eles falam com René Magritte, por exemplo, que é belga. Enfim, eu poderia ficar aqui, ó, falando. A rivalidade não é só Brasil e Argentina, tá, meu povo? A verdade é que cada país vai puxar sardinha pro seu lado. Se você perguntar para um brasileiro quem inventou o avião, Santos Dumont vai sair assim, ó, em um segundo. Se vai lá perguntar para o americano quem que inventou o avião, ele vai falar dos irmãos Wright. Não é mesmo? No final das contas, as pessoas só querem garantir ali crédito pela invenção. Mas já te digo, se você vem aqui na Bélgica, não fala I would like a French fries. I would like some fries. Period. Tá bom? Combinado? Uma coisa que eu já assisti, uma coisa que eu vi é que realmente na Bélgica se come muito mais batata frita do que na França. Muito mais. Então, isso me tende a cair um pouquinho mais pro nosso lado belga aqui, hein, da história. Bom, eu falo muito mais sobre diferenças culturais aqui no meu vídeo, sobre diferenças que eu percebi entre Brasil e Bélgica, vai lá assistir depois. O que importa é que, no final das contas, a Bélgica é um dos países mais complexos, historicamente falando, em relação ao governo e tudo mais, da Europa. Tem uma história cheia de altos e baixos, 3 idiomas, brigando entre si, com influências de vários lugares, sabe? Mas o que me choca ainda mais é que, apesar de tudo isso, o país funciona de um jeito estranho, mas funciona. E é o que faz a Bélgica ser a Bélgica. Me acompanhe para mais conteúdo sobre a Bélgica, porque começamos o quadro entre chocolates e fritas, temos cerveja. Por enquanto, todas as quartas-feiras aqui no canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa um like para me incentivar o nosso canal. Nos vemos no próximo programa, neste mesmo horário, neste mesmo canal. Beijo, beijo, beijo. Tchau!